Você que fica envolvido aí nessa emoção, porque você tem uma relação mais estreita com os atletas, já está nisso há muito tempo, você consegue separar isso no momento em que você está fotografando? Você já perdeu algum momento porque parou de fotografar e ficou assistindo a luta? Ótima pergunta. Eu aprendi a me policiar com relação a isso, perdendo uma foto imperdível. Assim, hoje em dia eu sou paranoico, pode ser meu irmão lutando, eu tô com a máquina na cara e clicando, entendeu? Não tem Minotauro Range Couture, pô, tá apanhando, tá vencendo, eu vou clicar tudo. Eu consegui aprender errando, que foi com o Rickson, o Pride 4. Eu fui cobrir o Rickson, a capa da tatame deveria ser o Rickson, finalizando, e na época era filme. Então eu incorri, e eu não tinha duas máquinas, né? Era o início ainda, então eu incorri num erro gravíssimo. Eu fotografando, aí tava, a gente não tinha filme demais, o Nagal ia com 60 filmes. Eu, o Luca da Grace e tal, a gente tinha nossos 15 filminhos ali para o evento inteiro, entendeu? Então chegou no Rickson, caramba, tá na foto 18, sei lá, 22, eu tava no meio do filme. Eu falei, cara, o certo era eu trocar, mas pô, só tô com mais um filme. No mesmo dia lutou Marco Ruas, lutou Hugo com Mark Kerr e Valide. Então eu gastei todos os filmes, só tinha um filme mesmo, eu devia ter trocado. Aí eu fiquei segurando aquela ali, aí o Rickson vai, monta, brrr, entendeu? Quando ele vai pegar o braço do cara, eu perdi o momento do braço. Uma coisa que eu fiquei mal assim 2 dias. Mas foi legal, que hoje em dia eu vejo de outra maneira, eu peguei uma raspagem boa, uma montada, mas esse dia eu aprendi a ter 2 máquinas, número 1, e número 2, não pendurar filme, né? Hoje em dia a gente pode não pendurar filme, a gente tem digital, é muito mais fácil. Tem essa foto aqui que eu fiquei registrado e pô, me marcou muito, que foi o dia que o Minotauro ganhou do Procópio e o Vanderlei ganhou o evento. Então isso a gente voltando no ônibus do Pride aqui, Rodrigo todo arrebentado. Ele até entrou no meu Orkut lá que eu botei essa foto, pô, esse dia, meu irmão, que dia e tal. Então é uma outra foto que me marcou bastante, foi essa. Uma revista falando de histórias marcantes, né? Essa aqui para mim foi muito marcante. Porque essa Number, eu trabalho com algumas revistas lá fora, né, tal, mas essa Number no Japão, eu sou correspondente da Capital de Sushin há 15 anos, né? Que é uma revista de luta, como se fosse a Tatame ou a Grace lá. Essa Number lá é como se fosse a Placar, entendeu? Uma revista que tem pôster no metrô e tal. E o meu parceiro da Capital de Sushin veio com um grupo de 12 japoneses fazer uma matéria, futebol e vale tudo brasileiro. Que era uma matéria, e ele me contratou para eu ficar com um grupo do Vale Tudo. Tiveram 2 grupos de futebol, você vê como os caras são profissionais. A capa anterior tinha sido até o Ronaldinho dessa revista. E aí eu fiquei com o grupo do Vale Tudo, fui em Curitiba, fui aqui na BTT, levei eles em todos os lugares, os caras ficaram amarradões. Quando o editor estava indo embora, eu falei para ele, pô, futebol Vale Tudo brasileiro, né? Qual a capa que você vai usar, cara? Tinha que ser Vale Tudo com futebol, né? Eu já era editor da Tatame na época, tinha essa preocupação. Aí ele, a gente está tentando um Romário, mas o Romário está pedindo $100 mil, uma entrevista, uma foto. A entrevista a gente conseguiu com o cara do dia, mas a foto não. Aí eu falei, quantos dias eu tenho para tentar conseguir isso, juntar o Romário com lutadores? Ele, só 3. Eu falei, cara, vai ser difícil demais. Porque o Romário, além de ser difícil, né? Mas por ele ser fã da luta, eu já conheci ele quando o Mark Kerr veio uma vez, o Vitor me apresentou e tal. Eu falei, vou tentar. Aí o Bebel era do Vasco na época. Como ele estava contundido, a gente conseguiu marcar em Copacabana no dia seguinte. E aí eu juntei a galera, o Pequeno, o Romário, o Pedro Rizzo. Eu fiz uma foto super transada para a matéria, que era mais caretinha, que era uma foto, os caras só pousados e tal. E essa foto era para cervical, para minha coluna na tatame, entendeu? Era uma foto de zoação, até porque ele brincou, porra, esse aqui é mole, Cris, quero ver pegar esse, entendeu? Aí eu falei, porra, vou botar isso na cervical. Mas, nem pensando, aí os caras jogaram fora a outra foto e acabaram usando essa. Entendeu? Acabou sendo capa da Number, eu fiquei amarradão que essa Number lá no Japão é uma revista que tem um destaque muito grande, entendeu? Eles deram mais de 40 páginas para futebol e vale tudo brasileiro, olha só. Isso é a maior revista de
de esporte do Japão. O Vanderlei, a gente pegou o Vanderlei ainda, desconhecido, morava no bar do pai. Ah, essa história é boa. É, mó barato. Aqui o pessoal do Ruas Vale Tudo. E, então foi um troço bem legal. E eu quero aproveitar o teu gancho para você me falar desse teu trabalho como correspondente internacional. Você é colunista do Sherdog, você trabalha para revista no Japão, na Finlândia. Como é que isso aconteceu? Como tudo na minha vida no jornalismo, foi coincidência, né? Eu era biólogo e tal, a história que eu já te contei. E eu estava num evento, eu indo para o Maracanãzinho, o Amauri ia lutar com o Hulk nesse dia, e os japoneses foram barrados do lado de fora do Maracanãzinho. Aí eu olhei e falei, segurança, tá maluco? Tá escuro, os caras vão ser roubados aí, tem 30 mil dólares de equipamento, pô, tá louco? E impregnei, fui lá dentro, peguei credencial com o Gilberto, botei todo mundo para dentro. Aí, mas sem a menor, não estava nunca imaginando, até porque eu estava começando a trabalhar para QI, então não tinha pensamento disso. Só que eu acabei fazendo uma boa relação com os caras, eles me chamaram para jantar, porque eles estavam apaixonados pela luta no Brasil, queriam entender o que era o jiu-jitsu aqui, o que era a família Gracie, eles estavam apaixonados por isso tudo, o início do UFC, né? E aí a gente criou uma relação legal, esses caras eram, coincidentemente, os editores da Capital de Sushin, né? O Susumu Nagao, que é o maior fotógrafo do mundo, vale tudo hoje em dia, e o Tanikawa, que virou o presidente do K1 hoje, o cara era o editor da revista. Então a gente ficou muito amigo e eu comecei a trabalhar para eles. Desde então, apesar muita gente achava que eu era dono da Tatame, que a Tatame... Minha maior fonte de renda sempre foi a revista japonesa, entendeu? Sempre foi essa revista. Por essa atitude, uma coisa louca na minha vida, eu passei a trabalhar para os caras como o main job, né? O trabalho principal mesmo para essa revista. E aí depois, nas viagens, conheci um cara da Cinturão Negro, comecei a ser correspondente da Cinturão Negro. Então me transformei numa espécie de agência de lutas, entendeu? Uma agência de notícias de luta. Então passei a mandar para Cinturão Negro, né? Lá na Europa, para Capital de Sushin, para Full Contact Fighter. Aí ultimamente que surgiu agora a Fighter Zone, né? Que é uma revista nova lá. E o Sherdog, né, que é um site grande, mas essas duas aqui que são meus filhos mesmo, esses dois aqui, ó. Que é a Cinturão Negro, que é essa revista, essa matéria até que eu fiz da morte do Hélio Gracie, e essa aqui é a Capital de Sushin, que surgiu desse bate-bola com japoneses. Você se tornou também uma referência para nós que trabalhamos com luta, também no jornalismo, na mídia especializada. Você é a nossa maior referência aqui no Brasil. Como é para você ter construído essa carreira, essa base sólida, num meio que na época em que você começou era tão difícil, né? Não tinha mídia especializada disso. Tinha? Ou você começou com isso? Viu, ficou amarradão você falar nisso, assim, porque eu acabei fazendo, eu era biólogo, acabei fazendo jornalismo depois, né? E eu vi na faculdade muito preconceito, sabe? Muitos colegas assim, pô, tu não é jornalista, tu trabalha com Vale Tudo, pois os caras zoavam a gente. E eu sempre bati na tecla. Desde 93, eu acreditei, até meu pai foi contra, meu pai que sempre me apoiou, falou, pô, cara, tu vai largar. Eu tinha feito pós-graduação em microbiologia, estava numa carteira assinada no laboratório, tu vai largar tudo para trabalhar com luta, cara. Eu falei, pô, vou, rapaz, algo me diz que esse troço vai explodir. Eu amava fazer aquilo, entendeu? Eu descobri o jornalismo fazendo, me apaixonei pelo jornalismo, por essa coisa de cobrir, descobrir o talento novo. É uma coisa que me fascinou de uma tal maneira, a possibilidade de encontrar um novo talento, por exemplo, ver o Minotauro desde a faixa azul, vir acompanhando, entendeu? E aí o Paulo da QI me deu essa oportunidade e eu comecei, talvez, na época tinham pessoas, sim, o Arnaldo da Combate Esporte, para fazer uma revista. Mas era muito restrito. Mas eles eram os donos, assim, o cara jornalista de luta não tinha, porque era uma coisa meio louca, entendeu? Era o cara que era a secretária que fazia a QA inteira. A secretária do Paulo pegava os relatórios e batia. Então não existia jornalismo de luta, entendeu? E devagarzinho, né, a coisa foi crescendo e eu resolvi largar tudo e viver disso, entendeu? Então eu peguei um apartamento que eu tinha em Copacabana e transformei em estúdio. Aí eu comecei a fazer as capas da QI, surgiu a Tatame, eu comecei a fazer anúncios, capas da Tatame. Caí de cabeça no negócio. As coisas foram acontecendo, eu comecei a trabalhar com o Japão,
Eu sinceramente não imaginava eu acreditava que ia crescer, mas não chegar do ponto que tá, né? Mas, pô, não me arrependo de nada.